Olá, você ligado no Guarulhos Web, eu sou o Paulo Manso, essa é mais uma edição do Fala Aí, especial Eleições 2020. Hoje recebendo aqui o candidato a prefeito de Guarulhos, Guti, do PSD. Guti, obrigado pela presença e por aceitar nosso convite. Paulo, muito obrigado a todos do Guarulhos Web também, toda a audiência. Para a gente é um prazer, além de ser um prazer, é um dever falar um pouco sobre a cidade, né? Como a gente pegou, como ela está e principalmente como a gente quer deixar a cidade mesmo, começo, meio e fim. Então é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O Guti do PSD tem como vice na chapa o professor Jesus, do Republicanos. É a coligação Guarulhos do Bem, que é composta por PSD, Republicanos, PTC, Cidadania, MDB, PSC, PSB, Podemos e Patriotas. Guti tem 35 anos, é solteiro, natural de São Paulo, capital, tem o curso superior completo e a ocupação é o atual prefeito da cidade. Tudo correto? Perfeito. Então vamos lá. Primeira pergunta, prefeito, candidato. De acordo com o seu plano de governo, o que o senhor prevê para a área da educação na cidade de Guarulhos? O senhor tem 2 minutos para responder. Bom, primeiro a gente tem que falar o que a gente conseguiu avançar para depois falar o que a gente pretende ainda. É bom salientar que a gente pegou uma cidade com muitas obras paradas, inclusive na educação. Então a gente pegou 4 céus totalmente paralisados. E quando eu saí candidato, primeira vez, lá prefeito, lá em 2016, e graças a Deus, pela mão das pessoas e o consentimento de Deus, a gente venceu. Eu sempre falava o seguinte: eu vou terminar tudo aquilo que outros prefeitos começaram. Então, o saldo, o balanço final de tudo isso é que mais de 90% de todas as obras que começaram em outros mandatos a gente conseguiu entregar. Então, a gente pegou 4 céus totalmente paralisados. A gente já entregou 3 e um que começa obras agora. A gente acabou a licitação, começa as obras agora. A gente conseguiu fazer 11 creches, né, e muitas delas estavam paradas, a gente conseguiu entregar. A gente pegou uma cidade que tinha 7 mil crianças, 8 mil crianças em creches conveniadas. A gente conveniou muito mais creches. Hoje nós temos 15 mil, quase o dobro, 15 mil crianças em creches conveniadas. Tínhamos 800 crianças que estavam em período integral e não tinha um programa da cidade. O que tinha, ordem judicial, o juiz determinava e essas crianças estudavam no período integral. Hoje a gente tem 8 mil, existe um programa. A gente bateu, por 2 vezes que fomos avaliados, o IDEB. As 2 vezes que avaliamos, que fomos avaliados pelo governo federal, a gente bateu as metas do IDEB. Então, a educação tem avançado muito. Quero agradecer a todos os professores que fazem isso acontecer. Um desafio agora na pandemia, mas estão indo muito bem. Mas a gente quer ampliar, né? Eu sou apaixonado por educação. A gente quer ampliar principalmente o ensino em período integral. Então, de 8 mil, a gente quer pelo menos bater 20 mil crianças em período integral. Vamos ampliar também os convênios com creches, vamos construir mais escolas. Esse é o nosso plano e manter o IDEB sempre aumentando. Perfeito, candidato. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no site Guarulhos Web e nas nossas redes sociais e também será disponibilizada para as campanhas que quiserem utilizar durante o trabalho até o dia 15 de novembro, dia do primeiro turno das eleições municipais. Nós recebemos também, candidato, perguntas dos nossos internautas, da nossa audiência. Vou fazer a primeira aqui que veio dos nossos internautas, do Thiago Souza. A pergunta tem a ver com mobilidade urbana e ele quer saber quando finalmente fica pronto o Trevo de Bom Sucesso. Bom, Thiago, pergunta interessante, extremamente importante, principalmente para quem mora na região do Pimentas, do Bom Sucesso, mas a gente sabe que isso impacta na Dutra, então todo mundo que passa por Guarulhos, não só o guarulhense, mas isso, o Trevo impacta a vida de milhões de pessoas, não só dos guarulhenses. Eu preciso contar rapidamente a história do Trevo. A gente pegou o Trevo com aproximadamente 50% das obras concluídas. Um projeto do governo passado, liberação de recursos do governo federal, então a gente não podia mudar o traçado. É um traçado antigo, arcaico, que na nossa visão, se fosse concebido hoje, poderia ser muito mais moderno e até mais barato. Mas enfim, então a gente conseguiu, de 50% a gente entregou 95% do Trevo. Faltam 5%. E qual é a obra de 5%? É o viaduto que sai ali da Juscelino, da Água Chata e entra, né, na Dutra. Então, para quem sai do Pimentas e vai sentido São Paulo, na Dutra, nós tínhamos 2 famílias lá no canteiro de obras. E isso impossibilitava a construção desse resto, desses 5% de obra. Dependia de uma ordem judicial, a ordem judicial não veio até agora, mais de 1 ano, mas com muito diálogo, né, e esses moradores, depois de um tempo, entenderam a necessidade, a gente acomodou eles da melhor forma, isso faz 10 dias.
Então a gente retomou, né, deu reinício às obras, que agora, final do mês, a empresa começa a reconstrução, né, e finalizar essa parte do viaduto. Então, respondendo objetivamente, agora que já demos o reinício de obras, né, a gente acredita que no máximo até o final de janeiro do ano que vem, um dos piores cenários, até o final de janeiro do ano que vem, a gente conclui essa parte, 5% restante, que é o viaduto, a gente consegue concluir. Então está bem encaminhado, a solução está próxima de acontecer. Tá certo. Vamos voltar à pergunta da equipe de reportagem sobre o seu plano de governo. O que prevê o seu plano de governo para a área do transporte público na cidade? Olha, nós conseguimos avançar sensivelmente na questão de mobilidade urbana e transporte público. Nós implementamos algumas ciclovias aqui na cidade, né? Por exemplo, vamos pegar um bairro afastado, Ponte Alta. Ponte Alta, lá na Rangel Filho, a gente conseguiu fazer além de fazer um recap muito bom, a gente conseguiu fazer, por exemplo, uma ciclovia. Uma das nossas propostas é ampliar muito ciclovias na cidade. É um novo modal que é bem antigo, por sinal, mas é um novo modal que a sociedade vem aceitando bem e a gente consegue se transportar com qualidade de vida. Então a gente quer ampliar bastante. Mas a gente vai reorganizar o transporte, a gente tem um estudo na secretaria para que a gente consiga reorganizar todo o transporte público de uma maneira geral. Mas é importante salientar que a gente renovou praticamente 60% de toda a frota de ônibus na cidade. Foram aproximadamente 500 novos ônibus na nossa gestão. Isso é extremamente importante, porque os ônibus estavam velhos, os ônibus estavam desgastados e as pessoas sofriam na hora. A gente quer criar mais corredores de ônibus, priorizar o transporte coletivo para que as pessoas consigam se locomover de uma maneira melhor, mais eficiente, mais rápida. A gente tem, como eu disse, toda uma readequação para diminuir o subsídio para o transporte público. Então a gente está reavaliando tudo, mas obviamente sem descontar na população, sem aumentar a tarifa para a população. A gente está modernizando já muitos pontos de ônibus, a gente vai modernizar até o final do ano que vem também, vários novos pontos de ônibus que a gente chama de abrigo, os abrigos dos ônibus, para que as pessoas consigam esperar com qualidade. A gente quer colocar e embarcar muito mais tecnologia no transporte público, então, através dos aplicativos, para que as pessoas consigam saber exatamente o horário, quando o ônibus está chegando, acompanhar de fato e com isso ter mais inteligência e que as linhas consigam ter menos tempo de espera para o consumidor final, que é o passageiro. Tá certo, candidato. Mais uma pergunta de internauta, o Reinaldo Lima. Ele pergunta para o senhor se há previsão de ampliação do PA Alvorada. Sim, Reinaldo, né? Reinaldo Lima. Bom, Reinaldo, uma pergunta bastante inteligente a tua. Obviamente você é morador aí da região. Como que nós, no mesmo terreno, ou seja, na mesma construção, no mesmo complexo, nós temos o PA Alvorada e a UBS Alvorada. Então, eles funcionam os dois juntos, não são nem vizinhos, estão no mesmo prédio. E a nossa ideia qual é? É realocar, obviamente, no mesmo bairro, a UBS. Então, a gente vai realocar ela para deixar ela maior, com uma capacidade de atendimento melhor, mais moderna. E o PA vai tomar conta de todo aquele complexo. Então, a gente vai conseguir atender muito mais gente, com uma qualidade melhor. Então agora é só questão de conseguir fazer a realocação da UBS, para que a gente consiga ampliar a UBS, para que a gente consiga ampliar o PA. Então essa é a nossa ideia, a gente só depende agora da realocação e obviamente da instalação da nova UBS, mas por enquanto os dois estão funcionando junto, mas assim que a gente conseguir realocar, nós vamos ter dois aparelhos muito maiores, melhores, atendendo mais no mesmo bairro, sem prejudicar a população local. Pelo contrário, facilitando muito e melhorando muito todo o atendimento na área da saúde daquela região. Tá certo, candidato. E o que o seu plano de governo prevê para a área da assistência social? Guarulhos ainda tem um problema muito grande de pessoas em situação de rua. O que prevê o seu plano de governo para esse Olha, nós conseguimos avançar bastante para acomodar e atender melhor as pessoas em situação de rua. Então a gente criou casas-abrigo, nós temos uma lá no Soberana, uma aqui no centro. Essa casa-abrigo, por exemplo, aqui no centro, ela permite que os moradores em situação de rua levem os seus animaizinhos, os seus pets, cachorro, gato, então eles têm lá um local adequado.
A gente vem avançando muito na questão da assistência social. A gente conseguiu fazer uma série de coisas. E a nossa intenção é ampliar todos os serviços de assistência social. Nós temos aí programas essenciais como o Cade Único. Muitas pessoas, e a grande parte delas, estão em situação de rua porque é o último lugar que elas podem ir, né? Então, o Cade Único justamente, né, o Cadastro Único é justamente para conseguir levar benefícios para essas pessoas, para que elas consigam voltar a ter um lar, para que elas consigam sair da situação de rua. Então, é um complexo de coisas, não é simplesmente criar locais para abrigá-las, mas a gente já criou alguns, vamos ampliar isso também, mas o nosso foco é conseguir fazer com que essas pessoas deixem as ruas, porque tem novas oportunidades. A gente tem um programa muito bacana na área da assistência social, justamente voltada às pessoas em vulnerabilidade social, que é o Nova Chance. O programa Nova Chance, ele, em parceria com a APAS, ele treina essas pessoas em vulnerabilidade, ou aquelas pessoas que têm problemas no seio familiar, estão na rua, enfim. A gente treina, então ela tem capacitação para virar açougueiro, padeiro, enfim, tudo dentro de um ambiente do supermercado. A APAS tem sido muito parceira e a gente conseguiu empregar muita gente. A gente conseguiu tirar muita gente em situação de rua com esse programa. Candidato, o senhor citou pets, animais. Tem uma pergunta que vem da Cici, esteticista animal, que é justamente sobre isso. Qual é o projeto do senhor para a causa animal na cidade? Bom, eu sou apaixonado pela causa animal e por isso, eu não sou protetor animal, que é bem diferente. Eu sou apaixonado na causa animal e a gente criou um departamento, o DEPAN, Departamento de Proteção Animal, não existia na cidade, né? A preocupação com a causa animal não existia. A gente criou esse departamento justamente para enxergar de uma maneira melhor e mais assertiva as propostas e executar tudo aquilo para proteger os animais. Esse departamento criou diversos produtos importantes, né? Deu frutos importantíssimos para o combate aos maus tratos animais, por exemplo, como pet parks. Nós criamos 13 pet parks na cidade, né? Além dos maus tratos, a gente cria uma qualidade de vida entre aquela pessoa que tem o seu bichinho e o pet. Então esses pet parks são 13, não existia nenhum e está dando um resultado muito bacana aqui em Guarulhos. Nós criamos programas de adote fortes, temos o Adote Itinerante, que é um caminhão que vai até os bairros e propicia que as pessoas possam fazer o adote desses animais abandonados. Nós também criamos um programa do Castramóvel, que são carros, né? Esses trailers que vão até os bairros e conseguem fazer a castração. Muita gente, infelizmente, acaba não tendo o controle mais assertivo do seu pet, ele acaba indo para a rua tal, e aí acaba se reproduzindo, e aí a gente tem uma grande massa de animais de rua por causa desse descontrole de reprodução. Aí a população de animais na cidade aumenta bastante. Então nós criamos esse programa justamente para que a gente consiga castrar e seja mais eficaz no controle populacional dos animais. Temos vários outros programas para finalizar. Ano que vem a gente coloca para funcionar a clínica animal, a clínica veterinária popular aqui na cidade. Tá certo, candidato. Candidato, como o senhor vê a questão do parque tecnológico na cidade? É algo que virou quase que uma lenda aqui na cidade? Houve algum avanço, depois parou, outro avanço parou. Os últimos avanços foi a questão da área e a questão da implantação do centro de inovação. O que falta para finalmente o parque tecnológico sair do papel? Olha, agora nós precisamos de parcerias robustas. Eu despachei com o próprio ministro, o Pontes, né, o astronauta Pontes, justamente para que a gente consiga fazer o parque tecnológico funcionar. E como que é isso? A gente precisa de uma parceria com o governo federal para ter recurso para custear. E aí, o que nós sugerimos, por exemplo, embarcar tecnologia numa indústria muito forte aqui em Guarulhos, que são os fármacos, né? A rede farmacêutica, de produtos farmacêuticos. Então a gente tem grandes CDs, tem grandes laboratórios aqui. Então, através da tecnologia, nos fármacos a gente pode, e na indústria farmacêutica, a gente pode criar um parque tecnológico voltado para esse setor. Eu acredito que o parque tecnológico ele tem que ter
um ponto específico a ser explorado. Não pode ser um parque tecnológico que trata de tudo. O ministro achou muito boa a ideia, a gente está avançando as conversas com o governo federal, a gente conseguiu com o governo estadual credenciar, a gente avançou bastante, tem lá o espaço que é fantástico, fenomenal. Agora a gente está esperando com o governo federal nos auxilie para que a gente consiga colocar de pé mesmo o nosso parque tecnológico. Já que o senhor falou sobre a ajuda do governo federal, a próxima pergunta é justamente sobre essa relação do governo municipal com a instância estadual e federal. Como que o senhor vê isso que é hoje e como o senhor prevê num próximo mandato? Olha, a nossa relação com o governo federal ela é muito boa, eles foram sempre muito solícitos com a cidade, principalmente nesse momento de pandemia, né? A pandemia afetou diretamente todas as cidades, afetou a nação, afetou o mundo, obviamente, e o governo federal apoiou bastante, além de enviar recursos, enviou respiradores, enviou testes como a gente fez hoje, por exemplo, né, testes em massa, aqueles testes rápidos. Então eles estão sendo muito parceiros, não só nisso, mas em outras questões também. Questão de infraestrutura, estão apoiando. Então, a relação com o governo federal tem sido muito boa. Eles estão enxergando em Guarulhos as nossas necessidades. O governo estadual, infelizmente, fechou as portas para a cidade. Esse é o meu sentimento e o sentimento dos guarulhenses. Nós tínhamos liberado, por exemplo, lá onde foi o nosso 3Segru, onde fez um exemplar trabalho, né? A gente salvou mais de 600 vidas, pessoas que entraram entre a vida e a morte e saíram bem, graças a Deus. Mas lá naquele espaço era para ter uma AME mais, mas infelizmente o governador atual, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi cortar esse programa, que já estava publicado em Diário Oficial, e outras coisas tantas. Então, a relação com o governo estadual não é das melhores, infelizmente. Assim como foi com o governo Márcio França, que resolveu o rodízio de água, né? Vocês se lembram, Guarulhos sofria muito com a água, né? Tínhamos 3 dias sem água para ter algumas horas com, e o governo do estado, na pessoa do Márcio França, foi muito sensível e a gente conseguiu acabar com o rodízio de água, levar água todos os dias em todos os bairros através de uma política do governo do estado, ao qual o Márcio França foi quem assinou lá e liberou para que essa BESP pudesse, lógico que o Guarulhos fez a sua parte, a Câmara de Vereadores, ao qual eu agradeço, mas então a relação hoje mudou, infelizmente, vários programas foram cortados, mas o governo federal, a relação é muito boa. Vou aproveitar essa deixa que o senhor falou da concessão à Sabesp, né, do fornecimento de água e depois, posteriormente, o tratamento de esgoto. É justamente a pergunta da Kátia Lima, ela mandou pela internet, por que ainda falta a água em alguns locais na cidade? Com a concessão à Sabesp, isso já não deveria ter sido resolvido? Bom, na verdade, hoje, 100% da cidade tem água todos os dias. O que acontece é que, esporadicamente, nós temos alguns problemas de manutenção, de manobra. Como a gente está avançando muito no esgoto agora, né, a gente pegou a cidade com 2% de esgoto tratado. Hoje nós estamos com 20% de esgoto tratado. Segundo o nosso contrato, até dezembro deste ano, vamos chegar a 40% de esgoto tratado. Até o final do ano que vem, 60% de esgoto tratado. E esgoto tratado é saúde pública. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes você tem que colocar coletores ao lado das adutoras. A adutora leva a água, o coletor pega o esgoto. Muitas vezes essas obras, essas manobras, né, têm que ser feitas para que a obra seja concluída no subsolo. Então, às vezes, pode faltar 2, 3 dias enquanto durar o tempo de obra ali, mas, de fato, hoje não temos mais rodízio em Guarulhos. O que tem é o que acontece, por exemplo, em São Paulo. São Paulo não tem rodízio há muito tempo, já há mais de décadas. E, de vez em quando, tem um bairro que acaba sofrendo um pouco, 1, 2 dias sem água, porque está fazendo alguma manutenção ou alguma obra de correção. E a mesma coisa em Guarulhos. Então, hoje nós temos água todos os dias na cidade de Guarulhos. E, mais uma vez, agradecer ao governador, na ocasião Márcio França, que foi uma pessoa sensacional, que nos ajudou bastante. E, de quebra, a gente tirou 3,2 bilhões da nossa dívida. Você sabe muito bem que eu assumi a cidade de Guarulhos com uma dívida enorme, deixada pelo PT. 7,4 bilhões de reais era a nossa dívida. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu pagar 60% dessa dívida já. Né? Mais de 4 bilhões já foi conseguido, a gente já conseguiu resolver.
essa parte dessa dívida. Então, a gente está avançando bastante, mesmo com uma dívida enorme, a gente está conseguindo equalizar a cidade de Guarulhos, mas a gente sabe que é passo a passo. Tá certo, candidato. O que o seu plano de governo prevê de políticas públicas para atração de novas empresas para a cidade e de manutenção das que aqui estão? Bom, excelente pergunta, Paulo. Nós criamos já o VRE. Você se lembra que no passado as empresas de baixo impacto, né, ou de baixo risco, 70% do total, elas demoravam 5, 6 meses para ter todas as liberações, documentos, alvarás. Hoje, essa realidade é bem diferente. São, no máximo, 48 horas. De 24 a 48 horas, a gente consegue dar todas as liberações para as empresas de baixo impacto ou de baixo risco. Lógico que as empresas que têm um maior risco, elas precisam passar por outros crivos. Porém, então, isso é um atrativo, né? Criaram milhares de MEIs, por exemplo, aqui na cidade. Isso é um grande atrativo. Mas um outro atrativo muito importante são os incentivos fiscais que a gente aumentou exponencialmente aqui na cidade, incentivo de IPTU. Várias indústrias, várias fábricas conseguiram, né, essa isenção, esse incentivo fiscal para não pagar durante uma década o IPTU, que aliás está congelado. A gente congelou o IPTU desde 2017, são 4 anos. Eu falava enquanto candidato naquela ocasião que eu ia congelar o IPTU, as pessoas duvidavam. O prefeito não vai conseguir congelar o IPTU. Eu fui lá e mostrei que dá para fazer e que a gente tem palavra. Quando a gente fala, a gente consegue cumprir. Então a gente congelou IPTU por 4 anos. Então esses incentivos fiscais, a gente consegue atrair muito mais gente. A gente tem feito uma série de coisas também para que as empresas não saiam da cidade. Por exemplo, a Bauducco queria sair da cidade por uma questão de linkar um terreno seu com o outro, mas tinha uma rua no meio. A gente conseguiu fazer um binário ali, não ter problema com o trânsito, e a Câmara aprovou. Então, a Bauducco, além de não sair, ela vai ampliar e gerar milhares de empregos. Várias empresas estão vindo para Guarulhos. Temos 2 outlets que se instalaram aqui, 2 grandes outlets. A primeira mecânica da American Airlines fora dos Estados Unidos foi feita aqui. Eu fui até os Estados Unidos buscar até Dallas. Eles vieram, gostaram e se instalaram aqui. A Latam veio depois. Enfim, a gente está conseguindo atrair muito emprego e muita indústria. Tá certo, candidato. Vamos a mais uma pergunta de internauta. O Rodrigo, ele pergunta, tem a ver com a questão da pandemia. Por que a demora na volta às aulas em Guarulhos se as crianças estão em outros locais também de aglomeração? Olha, Rodrigo, né? Isso. Essa questão de pandemia, ela é bastante complexa. Haja vista que os principais e mais renomados sanitaristas, médicos do mundo, não têm, de fato, a receita do bolo para vencer. A gente não tem vacina ainda, então tem uma série de problemas. Então, quando você tem que juntar 2, 3, 5, 10, 15 especialistas para falar sobre o tema, sinal de que as pessoas não têm o mapa da mina para que aquilo seja resolvido. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos preservando a vida em primeiro lugar. Algumas cidades que voltaram com as suas aulas, né, que retomaram as suas aulas, tiveram que fechar. Então a gente não vai dar um passo maior que as pernas nesse momento. A gente vai preservar a vida sempre em primeiro lugar. Também os professores, né? A gente tem que... Muitos professores têm algumas comorbidades, professores acima de 60 anos, a gente não vai ter capacidade de atender todo mundo. Então a gente está fazendo tudo com muita responsabilidade. A volta às aulas em outubro não vai acontecer. A gente não vai permitir porque a gente não tem uma vacina ainda. Então a gente quer preservar a vida em primeiro lugar. As crianças, elas são vetores. Elas podem adquirir o vírus, nem saber que estão com o vírus e passar para dentro de casa por um avô, por uma avó, por uma pessoa mais idosa e acabar sendo trágico. Então a gente sempre vai jogar com a verdade. E a verdade é uma só. Ninguém sabe exatamente como lidar ainda com essa pandemia. Enquanto não tivermos a vacina, não tem como a gente fazer essa liberação. Então, no mês de outubro, não voltaremos. Tá? Essa é a realidade nossa. Tá certo, candidato. Voltamos ao seu plano de governo. O que o senhor prevê para a área da cultura? Nós temos avançado bastante na cultura. Sabemos que temos uma série ainda de coisas a se fazer para que a gente tenha uma cultura mais aflorada na cidade, para que a gente respeite os coletivos de uma melhor forma, para que a gente incentive. Mas a gente conseguiu avançar bastante, né? Agora, nós temos
aí uma série de desafios pela frente. Temos um desafio de recursos também, obviamente, mas a gente quer ampliar uma série de coisas como incentivos, né? Incentivos através de recursos, de programas, para que essas pessoas consigam mostrar o seu trabalho na cidade, atrair, fazer grandes eventos, não com recurso público, com recurso privado, mas para que a gente consiga mostrar a cultura guarulhense. Né? A gente reformou todo o Adamastor. O Adamastor hoje ele está lindo, né? Não tinha ar-condicionado quando a gente chegou, hoje tem ar-condicionado. Reformamos, as poltronas estão todas zeradas, o palco, o backstage ali, o camarim. Então hoje o Adamastor voltou a ter o nível de excelência que ele já teve no passado. Então a gente está investindo bastante na cultura, mas sabemos que temos muito a avançar e a gente tem ouvido bastante esses coletivos para que a gente possa ser mais assertivo. Candidato, mais uma pergunta vinda de internautas. O Walter, ele quer saber o seguinte: Guarulhos ainda pode exigir mais acessos ao trecho norte do Rodoanel? Walter, bom Walter, excelente pergunta sua. Nós temos aí já um acesso funcionando, que é na Dutra, né? O acesso ao Rodoanel pela Dutra já funciona. Agora tem o da Fernão Dias, que está em vias de poder funcionar, depende muito do Rodoanel de fato, mas ele já está em vias de funcionar. E nós pleiteamos mais 2 acessos. Um até agora foi aceito pelo governo do estado, não depende da gente, depende do governo do estado, que é ali na Candeia, Avenida Candeia, fica no Haroldo Veloso. Esse está permitido, então teremos o 3º acesso lá. E a gente pediu na estrada Guarulhos-Nazaré. Esse não foi permitido ainda, a gente vai continuar batalhando para que a gente tenha esse 4º acesso, mas hoje nós temos 3 acessos garantidos. O Guarulhos-Nazaré seria vital, crucial para que a gente pudesse ter mais um acesso ao Rodoanel e desafogar um pouco o trânsito, principalmente o trânsito de carga de grandes volumes, né, caminhões, para até aliviar um pouco até o nosso asfalto, a qualidade do nosso asfalto. Seria importante impactar menos dentro das nossas vias urbanas. Porém, esse acesso Guarulhos-Nazaré, na estrada Guarulhos-Nazaré, ainda não está liberado. Tá certo, candidato. O seu plano de governo, o que o senhor prevê para a área específica da segurança pública e o papel da GCM na cidade? Olha, nós ampliamos bastante o nível de confiança em segurança pública no nosso município. E isso com algumas ações simples. Então a gente aumentou muito a ronda ostensiva na cidade. Então, você pode perceber em Guarulhos inteiro, sempre temos viaturas ou paradas em grandes concentrações ou fazendo a sua ronda. Nós conseguimos também ampliar muito o número de câmeras vigiando a cidade. Então, através de uma central de informação e também de monitoramento, a gente conseguiu unir várias forças, como Polícia Civil, Polícia Militar, a nossa GCM, Defesa Civil, dentre outras, para que a gente consiga identificar rápido uma série de problemas através das câmeras. Então, a gente tem avançado e estamos investindo em tecnologia para que a gente consiga gerar uma sensação de segurança ainda maior. Em 2021 não será possível, porque existe um decreto presidencial que trava isso no ano de 2021. Mas a gente quer fazer novos concursos para termos mais GCMs, para que a gente consiga ter uma maior segurança, um maior patrulhamento. Candidato, minha última questão, antes das suas considerações finais, também vem de um internauta, o Reinaldo. Ele diz assim: em 2016 você surgiu como uma opção a um governo de 16 anos do PT. Qual é a diferença entre fazer uma campanha na oposição e na situação? Bom, eu respondo o Reinaldo, mas aproveitando o tempo que eu tenho, rapidamente ainda na questão da segurança. O que não é da pasta da segurança, mas a gente avançou bastante, é a iluminação pública. Só para vocês terem uma noção de comparação. 8 anos de PT, eles fizeram nos últimos 8 anos 147 novos pontos de iluminação pública. A gente, em menos de 4 anos, já passamos de 5 mil novos pontos de iluminação pública. Uma cidade bem iluminada, uma cidade com a manutenção em dia, coisa que não tinha. Eu peguei um parque de iluminação pública com 30% de defasagem, que não tinha manutenção. Então, isso a gente regularizou e ainda criou mais 5 mil novos pontos de iluminação pública. Cidade bem iluminada é muito mais segura, principalmente para as mulheres que sentem na ponta, quando de madrugada elas têm que sair para retornar
dos seus estudos, ou sair 5 da manhã até o ponto para ir para o seu trabalho, elas sentem muito mais até do que o homem, porque tem muito mais coisa em jogo para uma mulher do que o homem, por exemplo, que muitas vezes é só a questão material. E falando sobre a diferença entre ser candidato em 2016 e agora, é gigantesca. Por quê? Hoje eu sou prefeito da cidade. Então, o meu compromisso maior, o meu dever, o meu compromisso em primeiro plano é cuidar da cidade. Então, tudo é voltado para cuidar da cidade. As horas que eu tenho depois do expediente, e algumas horas, nem são todas, ou alguns finais de semana, aí eu vou para a rua fazer campanha, pedir voto. Mas a minha responsabilidade maior é com a cidade. Não dá nem para mensurar isso. Então, a gente acaba fazendo campanha só em alguns determinados momentos. Como, por exemplo, hoje aqui. Eu tinha marcado o horário, acabei atrasando, porque estava tendo uma chuva, eu junto com a Defesa Civil e nessa central que eu já comentei aqui, a gente estava monitorando se a gente tinha algum problema com essas chuvas, né? Graças a Deus não teve, mas acabou atrasando. Então, a cidade, o cuidado com a cidade vem sempre em primeiro plano e é isso que muda. Antes, eu podia fazer campanha 24 horas. Hoje não, hoje eu tenho que cuidar da cidade 24 horas. Candidato, eu agradeço o seu tempo, a sua entrevista e o senhor tem mais 2 minutos para as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer o Guarulhos Web, agradecer a todos que estão nos assistindo. Pegamos uma cidade muito complicada financeiramente, era a cidade mais endividada do estado, com mais dívidas até do que alguns estados, como por exemplo Goiás. O governador daquele estado, o Caiado, quando ele assumiu, ele decretou calamidade financeira, a gente não fez isso, né? E a gente foi trabalhando. E hoje, como eu disse, 60% da dívida a gente já eliminou, graças a Deus. Mas temos muito a fazer. E não foi só a dívida que a gente pegou. A gente pegou uma cidade com muitos problemas de infraestrutura. E a infraestrutura da cidade, muita dela subterrânea. Como a água que a gente resolveu. Hoje não tem mais rodízio na cidade. E o esgoto. A gente vem avançando bastante no tratamento de esgoto. Então, e outras coisas que eu falava lá naquela campanha e a gente cumpriu à risca. Por exemplo, eu falava que eu ia acabar e finalizar a maior parte das obras que estavam começadas e ninguém teve coragem. Então, eu não tenho vaidade, não existe isso. Eu vou começar e terminar uma obra. Não, o dinheiro público já foi gasto em várias obras. A nossa obrigação, o nosso dever, e a política tem que ser assim. Você tem que finalizar aquilo que outros começaram ou não conseguiram terminar. Então, a gente tem que ter os serviços de qualidade em funcionamento e foi o que a gente fez. Foi assim com os 3 céus, foi assim com as 3 UPAs, foi uma irresponsabilidade da anterior gestão. Infelizmente, o PT deixou uma cidade muito comprometida e hoje querem pagar de paladinos da moralidade e da reconstrução de Guarulhos, mas foram eles que destruíram. Essa é a realidade. Então, e eu que conheço as contas de Guarulhos hoje, como prefeito, eu sei o tamanho da encrenca que esses caras produziram tentando administrar uma cidade. E isso a gente não pode permitir a volta deles. É por isso que eu trabalho muito para que a gente consiga ter um plano de começo, meio e fim e recuperar essa cidade. Por isso eu conto com o voto de cada um e peço aí, votem Guti 55. Candidato, mais uma vez obrigado pela presença. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no Guarulhos Web e nas redes sociais. Você compartilhe, se informe. A contribuição do Guarulhos Web para você, eleitor da cidade, tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro. Esse foi mais um Fala Aí, Eleições 2020. Até a próxima.